Olá pessoal, tudo bem? Após estudarmos um pouco sobre a periodização literária, damos início aos estudos do nosso primeiro movimento literário, que é o trovadorismo. Então, o que foi o trovadorismo? A principal produção literária desse período foram as cantigas, pois, como a maior parte do povo não sabia nem ler e escrever, elas foram associadas à questão da oralidade, ou seja, elas eram cantadas. O marco inicial do período foi com a publicação da cantiga da Ribeirinha de Paio Soares e Taveirós. Então, ele foi o fundador de todo o movimento literário. E o fim desse movimento literário, então, chegou com o início do humanismo. Foi o primeiro período da literatura portuguesa, onde os trovadores criaram composições poéticas simples e que falavam basicamente de temas como a saudade e o amor. Eram poesias destinadas ao canto, ou seja, parte da oralidade, e eram acompanhadas de instrumentos musicais, como a flauta, a viola, o alaúde e dentre outros instrumentos da época. O autor das composições era chamado de trovador, geralmente da classe nobre, e, por isso, que o período denomina-se trovadorismo. Já o cantor era chamado de jogral, e o menestrel era aquela pessoa que sabia tocar e cantar. Na Idade Média, a gente tem a questão do idioma galego-português. Então, as trovas, as cantigas, eram escritas nesse idioma. Não era o português que a gente tem hoje em dia. Ele era um português mais rebuscado e diferente, conforme vocês vão ver nos exemplos que eu vou mostrar para vocês a seguir. Essas cantigas, então, elas eram produzidas e organizadas em cancioneiro, como se fossem umas coletâneas de livros de produções literárias da época. As principais, então, a gente tem como sendo a Cancioneiro da Ajuda, da Vaticana e da Biblioteca de Lisboa. O que a gente pode perceber? A questão das partituras, como elas eram cantadas, tinha toda a questão da musicalização presentes nas letras. Além disso, outro aspecto bem importante na questão desse período é a questão do sistema político vigente da época, que era o feudalismo. E, com isso, a questão de vassalagem, que ficou conhecida nas cantigas como vassalagem amorosa, que é quando o homem se coloca como vassalo diante da mulher amada. O clero, então, exercia poder tanto quanto a nobreza. Por isso que a ideologia, então, era baseada no teocentrismo. Observamos também que as cantigas eram organizadas em dois grandes grupos. As cantigas líricas, que eram subdivididas em de amor e de amigo, e as cantigas satíricas, que eram subdivididas em de escárnio e de maldizer. Quando percebemos que uma cantiga vai ser classificada como sendo de amor? Quando o eu lírico é predominantemente masculino e o amor é visto como algo platônico. Uma informação muito importante é que ele nunca vai citar, o trovador, a pessoa que esteja escrevendo essa cantiga, ele nunca vai citar o nome da pessoa amada. Então, é algo que fica subentendido de quem que ele está falando, mas ele nunca vai citar o nome da pessoa que ele está se referindo. Um exemplo desse tipo de cantiga, lembrando que aqui deste lado a gente tem a presença da cantiga original, que é escrita em galego-português, tá? Aqui é o nome do autor, do trovador, Bernardo Bonaval, e aqui deste lado ela é traduzida para nossa compreensão. Quando vamos ter uma cantiga de amigo? Nesse caso, o eu lírico, a pessoa que está escrevendo essa produção, ela pode ser um homem, ela pode ser do sexo masculino, mas ela vai escrever como sendo uma mulher. O eu lírico vai ser feminino. Diferente da questão da cantiga de amor, que a gente tem a questão do amor platônico, impossível, aqui na de amigo a gente tem a questão de um amor natural, de um amor espontâneo. E o tema principal é a lamentação, então, da mulher pela falta do amado. Ou ele está distante, ou ele foi viajar, enfim. E o ambiente que se passa toda essa história são ambientes mais leves, questão da praia, do campo, e a gente vê a presença de fortes elementos naturais também como sendo associados à questão da tranquilidade, diferente então da cantiga de amor. Coloquei para vocês um exemplo da cantiga de amigo, também aqui ela é escrita em galego-português, e aqui ela no nosso português. Também, o
trovador que assinou ela, Martin Kodax, escreveu essa cantiga, porém a gente vê o que? A presença do eu lírico feminino. Por quê? Ondas do mar levado, se vistes meu amado, ele está se referindo como sendo um homem. Partimos então para as cantigas satíricas, lembrando que as cantigas líricas são as cantigas de amor e de amigo, e as satíricas de escárnio e de maldizer. Quando vamos ter uma cantiga de escárnio? Quando vamos perceber que ela faz parte dessa classificação? Quando ela critica indiretamente pessoas da aristocracia galega e portuguesa de certos grupos sociais, como clérigos, freiras, judeus, prostitutas. Ela nunca vai citar o nome da pessoa, ela vai se referir indiretamente a elas, mas nunca cita o nome da pessoa. Ela é escrita com base em ironias, trocadilhos. Temos aqui um exemplo de cantiga de escárnio. Percebemos que temos um nome, Dona Feia, mas não é o nome da pessoa. Então, ela não cita o nome, mas a gente percebe que ela faz uma crítica, né? Ofendendo, enfim, mas ela não vai citar o nome dessa pessoa, tá? Partimos para as cantigas de maldizer. Basicamente, ela segue o mesmo alvo, né? As mesmas características que as cantigas de escárnio. Porém, aqui ela é um pouco mais agressiva. Por que mais agressiva? Porque ela cita o nome da pessoa que ela está se referindo, tá? Então, ela é bem mais direta e faz uso de palavras, então, obscenas e de conteúdo erótico. Um exemplo de uma cantiga de maldizer cita o nome da pessoa, né? No caso, a mulher do Pero Rodrigues, e faz a crítica diretamente. Aqui temos alguns dos principais trovadores e jograis da época. Coloquei para vocês alguns dos principais nomes. Junto com a questão das cantigas, temos a questão da prosa, que nada mais é que a parte narrativa, né, das produções do trovadorismo. O que seria essa prosa do trovadorismo, então? São contos, né, são narrativas longas. Um dos principais nomes, A Demanda do Santo Grau, que narra todas as aventuras dos cavaleiros da Távola Redonda em busca do cálice sagrado. Voltando às cantigas, será que poderíamos relacionar as músicas, as produções dos dias de hoje? Vamos tentar pesquisar? Essa vai ser a atividade, então, para a próxima aula, ok? Um abraço e até mais!